Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e vamos à pergunta que não quer calar. Sem sombra de dúvidas, é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, não deixe de me seguir por lá também. Mas a pergunta é, Sofia, agora finalmente a Selic vai começar a cair? Quando vai se iniciar o ciclo de queda da taxa básica de juros da nossa economia? E é exatamente sobre isso que eu vou responder hoje numa análise completa de mercado financeiro, mas não sem antes te fazer um importante convite. Estou reunindo os meus seguidores dentro de um grupo do WhatsApp, o Comunicações da Sofia Abreu, por onde eu vou te mandar dicas de investimento, vamos fazer análises de mercado financeiro e análise dos principais acontecimentos de mercado. E se você então quiser me acompanhar nesse canal de comunicação oficial, acesse o grupo do WhatsApp pelo link que vai ficar aqui embaixo. Dito isso, então vamos finalmente à pergunta de R$1 milhão. A taxa básica de juros da economia, nossa taxa Selic, finalmente chegou ao fim do seu ciclo de alta. O Copom já está dando sinais de que a partir das próximas reuniões, que acontecem a cada 45 dias, ele já vai dar início ao ciclo de queda da Selic, ou vai pelo menos sinalizar o fim do ciclo de alta, dessa taxa básica de juros, que vem aumentando desde o final de 2020, aumentou ao longo de todo o ano de 2022 e que se encontra em 13,75% desde julho do ano passado? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa perguntar para quem? Exatamente para o próprio Copom, para o próprio Banco Central. E aí já fica uma dica para você que é investidor, seja de renda fixa, seja de renda variável, porque a gente sabe que a taxa Selic ela mexe tanto com a renda fixa quanto com a renda variável, para quem aí é investidor de ações, fundos imobiliários. E sempre que você quiser ter algum tipo de sinalização, indicação do que o Banco Central pretende fazer para os próximos meses com relação à condução da sua política econômica, é fundamental que você vá ler o trechinho final da ata da reunião, da última ata da reunião do Copom, nosso Comitê de Política Monetária. E é isso que eu quero fazer exatamente agora com vocês, abrindo aqui a ata de número 253, que foi a ata lavrada relativa à reunião agora dos últimos dias 21 e 22 de março de 2023. E se a gente vier aqui no finalzinho da ata, a gente já sabe que o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75%, mas dá só uma olhadinha nesses dizeres, nesse parágrafo aqui, no item 26, considerando os cenários avaliados, os balanços de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Até aí, nenhuma novidade. E no item 27, olha o que ele fala, que é a parte mais importante, que é o recado futuro que o Copom dá com relação à sua condução aí para os próximos meses da política monetária. Considerando a incerteza ao redor de seus cenários, o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não só o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, que mostrou deterioração adicional, especialmente em prazos mais longos. Ou seja, até aqui, pessoal, o Copom está falando que ele continua preocupado com a inflação, que ela não se desacelerou e que ela, inclusive, está se deteriorando, quando a gente fala de futuro, daqui a 1, 2, 3 anos. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e prestem atenção nessa frase final. E não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Vocês conseguem perceber o recado que o nosso Banco Central deixou muito claro agora no dia 22 de março? De que ele não só não pretende iniciar o ciclo de queda, como ele ainda considera elevar ainda mais a nossa taxa Selic, que já está em patamares elevadíssimos, caso a inflação continue a ser registrada acima da sua meta. Meta essa que é de no máximo 5%, dentro da tolerância máxima do que é definido pelo nosso Conselho Monetário Nacional e que no acumulado dos últimos 12 meses, segundo os dados apurados aí até fevereiro de 2023, já se encontra em 5,6%, ou seja, já estourou a meta máxima de tolerância definida pelo Conselho Monetário Nacional. E é por isso que o Copom, inclusive, não descarta ainda uma alta, ou seja, uma ata em um tom extremamente duro. E é por isso que se você aí, sobretudo investidor de renda variável, tá aí ávido, esperando por uma sinalização do Banco Central de que a taxa Selic pelo menos vai parar de subir ou vai começar a cair, ainda não foi dessa vez. E uma taxa Selic extremamente elevada, como ela se encontra, em patamares atuais de 13,75%, por um lado, beneficia os investimentos de renda fixa, que tendem a pagar prêmios cada vez maiores e fazem justamente com que os investidores façam qual tipo de movimento? Saiam da renda variável e venham para a renda fixa. E se a renda fixa tá mais atrativa, se tem mais gente querendo vir para a renda fixa e tá vendendo então seus ativos de renda variável, o que acontece com a bolsa de valores? E aí entram as ações, os fundos imobiliários
e os ETFs. Eles caem de preço de forma vertiginosa. E isso, por um lado, é muito bom para quem quer ir das compras, né? É, sem sombra de dúvidas, um dos melhores momentos para se investir na nossa bolsa brasileira. Inclusive, se você olhar o histórico da relação preço-lucro do nosso índice Bovespa, que reúne aí as principais ações negociadas na bolsa brasileira, você vai ver que essa relação preço-lucro, que a grosso modo fala se a bolsa está cara ou se ela está barata, ela está em patamares mínimos históricos, próximo a 5, né, o que não é visto aí há muitos anos, indicando que de fato é momento de ir às compras na bolsa de valores. Mas o grande problema é ir às compras e aguardar até quando? Né? Qual é o horizonte temporal que a gente tem, né, para que de fato os investimentos de renda variável eles voltem a performar bem? E infelizmente a gente não tem essa resposta, né? Creio eu que o Copom, assim que ele adotar um tom mais amigável, um tom menos agressivo do que esse que ele adotou na última ata do dia 22, assim que ele começar a dar sinais de que, de fato, a taxa Selic vai parar de subir, o mercado financeiro de renda variável ele vai se animar e aí a gente pode ver a Bolsa de Valores voltar, né, aí a dar alegria aos seus investidores. Mas, de fato, enquanto isso não acontecer, enquanto o nosso Copom continuar adotando esse tom duro, né, de ameaçar, inclusive, voltar a aumentar a taxa básica de juros da economia, a gente vai ver a Bolsa de Valores andando de lado. Até porque, né, pessoal, com uma taxa Selic tão alta, com investimentos de renda fixa seguros pagando tão bem, né, não há estímulo, não há nenhum tipo de motivo, né, claro, para que investidores, de uma forma geral, né, passem a correr mais risco ante tantas incertezas e tantas questões aí que precisam ser desatadas, resolvidas, para que a bolsa aí volte a performar bem. Então, quanto a gente não tiver uma sinalização clara do Banco Central de que a gente realmente terminou o nosso ciclo de alta da Selic, não vai ter bolsa de valores performando bem. Vocês podem ir, né, tirar o cavalinho da chuva, tem que ter paciência, porque a gente está dependendo dessa sinalização do nosso Banco Central para que então a Bolsa de Valores, quem sabe, né, volte a dar alegria para os seus investidores. Inclusive, pessoal, até mesmo, né, por essa desancoragem, né, como o Banco Central utiliza, né, das expectativas com relação à inflação, ou seja, de que ainda não houve uma consolidação de fato clara do controle inflacionário e que por isso, então, a gente não chegou no final do ciclo de alta da Selic, é que justamente é por esse motivo que eu não acho que ainda é um bom momento para se investir de forma preponderante em renda fixa pré-fixada. Essa, inclusive, é uma das outras perguntas que muita gente me faz. É hora de investir com força em ativos de renda fixa pré-fixados, né, aproveitando o momento ideal de se investir nesse tipo de aplicação, que é quando a gente está com taxa Selic nas máximas históricas. E, na minha visão, justamente por esse cenário de incerteza, esse tom duro e misterioso que o Copom insiste, né, em adotar ao longo das suas atas, é que a gente ainda deve manter o tom conservador e priorizar os investimentos de renda fixa pós-fixados, né, sejam aqueles atrelados ao CDI, sejam aqueles atrelados ao IPCA. E depois disso tudo que eu falei com vocês, o que nos resta fazer? Aguardar a próxima reunião, né, do Copom, que acontece a cada 45 dias, e ver nessa reunião o que de fato o Copom considera com relação às perspectivas do ciclo da nossa taxa Selic, se ela ainda vai subir, se ela vai ser mantida mais uma vez, ou se, enfim, ela vai começar a cair, para aí sim a gente ter esperanças melhores e dias melhores com os nossos ativos de renda variável. E enquanto isso, né, eu me mantenho aqui bem cautelosa, né, investindo em renda fixa, sobretudo pós-fixada, e me expondo com cautela à Bolsa de Valores, porque de fato ela está barata, né, não tem como negar, vocês viram aqui pelo gráfico de histórico de preço e lucro, só que a gente não sabe, né, por quanto tempo ela vai se manter assim, talvez ela mantenha se andando de lado aí por vários anos. Isso inclusive foi o que aconteceu entre 2015 e 2018, a nossa bolsa andou de lado aí por praticamente 3 anos, pode ser que isso venha se repetir. Então, pessoal, não é só também porque a bolsa está barata que você deve comprar de forma indiscriminada, porque ainda há um elevado grau de incerteza com relação ao futuro das finanças do nosso país e do nosso cenário econômico. E basicamente, essa era a leitura que eu tinha para fazer para vocês. Inclusive, eu quero te perguntar, você concorda com essa Selic tão alta, em patamares tão elevados a 13,75% ao ano? Você acha que o Banco Central ele está acertando ao manter a taxa Selic alta ou, na verdade, ele está dando um tiro no pé? Quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Coloca aqui para mim nos comentários. E por hoje é isso, pessoal. Se você também tiver alguma dúvida, alguma observação, alguma sugestão, comenta, conversa comigo aqui embaixo por meio dos comentários, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.